Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Patrímio. E hoje eu tô aqui para apresentar com um tom mais sério para vocês o nosso curso de História da Medicina. Por que que eu tô fazendo o grego, um curso de História da Medicina? Primeiramente, alguns me pediram. Alguns falaram que seria interessante saber a história da medicina. E segundo, por uma volição própria, que é uma forte curiosidade de saber como o saber médico, como o conhecimento médico, foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Por quê? Porque tem muitas coisas que a gente pega da prática médica hoje em dia que vieram lá de trás dos gregos ainda. Alguns fundamentos, algumas questões. Um exemplo típico é o juramento de Hipócrates, que até hoje a gente usa como lastro da formação médica, né? Todo médico que se forma tem que necessariamente fazer ali aquele juramento de Hipócrates para conseguir asseverar e assegurar a sua formação ética, tá? Bom, para ministrar esse curso, eu preparei aqui uma ementa, tá bom? Tá bom? Que a gente vai aclarar neste vídeo, tá bom? A partir do próximo vídeo, eu pretendo já começar as aulas, mas eu recomendo fortemente que se você teve interesse no curso aqui que eu vou apresentar, que fique aqui até agora, tá? Por quê? Porque neste vídeo eu vou apresentar aqui quais são as diligências, quais serão os caminhos que eu vou seguir ao longo dos próximos vídeos. E se você quiser, tiver curiosidade, tiver vontade de entrar na discussão, no debate e pertencer a este grupo de estudos, que eu nem sei se, assim, dependendo da qualidade dos vídeos, pode fazer sentido até cobrar por essas aulas, tá? Porque eu fiz uma ementa aqui, gastei meu tempo e tudo mais, um tempo muito hábil aqui para conseguir fazer essa ementa, e eu acredito que seja de uma qualidade muito alta, tá? Mas assim, eu recomendo fortemente que você veja aqui todos os caminhos aqui que a gente vai percorrer ao longo do curso, porque você já pode ir estudando algumas coisas antes, etc. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Fala aí, tá bom? Boa, tá bom, então. Vamos nessa, vamos lá, vamos lá. Ó, 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 deixa eu botar aqui, estamos aqui. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se está funcionando tudo. Deixa eu ver aqui. Isso aí. Vamos nessa, tá bom? Esta aqui é a nossa apresentação, então, sobre o nosso curso de História da Medicina. Eu, Patrímio, o grego, vou fazer esse curso até o final do ano, tá? É um curso de um semestre sobre a História da Medicina. E como que eu pretendi fazer o conteúdo programático desse nosso curso, tá? A ementa do curso. Primeiramente, eu acho que é importante que a gente consiga determinar como é que é feito o estudo da história na medicina. Eu sei que muitos que estão vendo o vídeo não têm conhecimento de práticas e métodos historiográficos, que são muito desenvolvidos nas faculdades de história, mas que em outras áreas do saber acabam sendo relegados, acabam sendo esquecidos. E eu não culpo os cursos de história, tá? Os outros cursos, senão os cursos de história, porque não é um foco aqui. Mas como isso daqui é um curso de história da medicina especificamente, e eu quis trazer aqui um nível alto para o curso, eu resolvi colocar aqui a forma como a história deve ser feita. E acaba entrando dentro a forma como a história da medicina tem que ser feita, tá bom? Depois disso, eu resolvi apresentar aqui sobre a medicina na antiguidade, principalmente passando pelos egípcios, pelos gregos e pelos romanos. Depois disso, a gente vai para a Idade Média, onde a gente vai ver ali a medicina do Avicena, que é a medicina árabe, que nasce com a reconstrução e o reaparecimento dos textos de Aristóteles. E a gente vai ver também como a peste negra influenciou o desenvolvimento de várias práticas médicas ao longo desse período. Depois disso, a gente tem ali o Renascimento e a Revolução Científica, onde há uma inversão do foco humano para
do foco divino para um foco propriamente humano. E a gente vai ter alguns grandes expoentes da história médica, como William Harvey e Andrea Vesalius, tá? Depois a gente vai ver aqui os séculos 18 e 19, né, que já é o primado da medicina moderna e como que a revolução da microbiologia veio para trazer à tona as discussões da medicina moderna. Depois disso, a gente vai ter aqui o século XX, onde a gente vai verificar aqui os avanços científicos e tecnológicos que vieram com o advento da engenharia, com o advento da genética e com o advento de todas as técnicas suficientemente capazes de tanto fazer a guerra como curar pessoas. Além disso, a gente vai ter depois o desenvolvimento da medicina propriamente dita como ela é hoje. Então, a gente vai ter aqui questões relativas às novas terapias gênicas, a biotecnologia, a medicina social e etc. E depois eu trouxe alguns tópicos especiais relativos à bioética, porque a prática médica tem que passar necessariamente por um processo ético, porque a medicina cuida, antes de tudo, do ser humano, tá bom? E aí eu trouxe aqui a bibliografia básica que a gente vai estar usando, que vai ser a coluna vertebral, o atlas aqui, que é o osso que prende o crânio à coluna cervical do nosso curso. E a bibliografia complementar será o esqueleto apendicular, será o apêndice do curso, tá bom? Então é isso aí. Começando então, a gente vai ver aqui a importância do estudo da história da medicina, tá? Eu vou praticamente ler com vocês, apresentar para vocês ponto a ponto para que vocês entendam qual foi o meu motivo a trazer essas coisas todas, tá? Primeiramente, a gente vai compreender um pouquinho da evolução das práticas das teorias médicas. E com isso, a gente vai verificar alguns erros e acertos do passado, com uma análise de processos de curto prazo, de longo prazo e de médio prazo ou conjecturais, como diz a bibliografia do Fernando Brodel, né? Sobre o tempo histórico. A Escola dos Análises, a nova escola cultural, trata bastante sobre isso, a gente vai ver isso ao longo das aulas. E sobre isto ainda, eu quis trazer aqui uma certa questão sobre, especificamente, o que é algumas das práticas médicas que a gente veio observando ao longo do tempo. E como essas práticas médicas foram sendo articuladas com os sistemas de crenças dos seres humanos e também com o contexto histórico que envolvia a elaboração destes sistemas em geral. Depois disso, a gente vai ver aqui umas metodologias e fontes de pesquisa na história da medicina, aprendendo a ler um pouquinho sobre as fontes primárias e secundárias, tá? Essas daqui serão as 3 primeiras semanas do curso, que toda semana eu pretendo postar um vídeo, pelo menos, sobre alguma dessas coisas. E a gente vai ver aqui algumas abordagens interdisciplinares, verificando especialmente como a filosofia foi violentamente tributária da construção da história da medicina. E é muito importante que a gente perpasse um pouco o próprio conhecimento da história da medicina e a gente entre um pouco naquilo que é a elaboração e desenvolvimento do saber médico pelos próprios médicos. E eu acho que isso é muito importante. A gente vai pegar alguns livros mais técnicos aqui para que a gente consiga verificar tudo isso, tá? Depois disso, a gente vai para as perspectivas historiográficas, o como fazer a história, tratando alguns textos em específico, como eu já mencionei, do Brodel e da Escola dos Annales, e também a gente vai trazer aqui um texto do Paul Veyne, de como se escreve, comment on écrit l'histoire, como se escreve a história, tá? E alguns debates contemporâneos sobre tudo isso. E a gente vai verificar também aquela questão que é a objetividade e a subjetividade na história, especialmente observando se a história da medicina ela deve passar por um giro autocrítico ou se ela deve passar por um rigor metacientífico, né, do jeito que a própria medicina vai evoluindo ao longo do tempo.
como fazer uma história da medicina sendo um não médico? Como que um historiador observa a história da medicina? Como a filosofia analisa o desenvolvimento das práticas médicas, né? Eu acho que tudo isso acaba sendo muito importante, tá bom? Deixa eu ver se tá passando aqui, pessoal, porque deixa eu ver se tá aparecendo. Que é importante, a gente ver se tá aparecendo aqui. Não sei se estava aparecendo no... Eu acho que tá aparecendo sim. Vou dar aqui a minha pausa, pessoal, para ver se estava aparecendo aqui. Pausinha técnica. Voltando aqui, pessoal, tá tudo certo, tá? Tava tudo certo na outra gravação. Me desculpem aqui pelo erro cabal que eu cometi. Mas voltando aqui, a gente terminou todas essas questões relativas à análise historiográfica e como que o saber da história da medicina vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E como que um não historiador deve interpretar esse saber, tá bom? Responde aí, tá bom? Vai, presta atenção. Vamos lá, pessoal. Este aqui é um curso sério, tá? Bom, primeiro módulo do curso será as práticas médicas na antiguidade, tá bom? E antiguidade, a gente vai tratar aqui as 4 principais modas, aquelas que mais aparecem nos principais livros, textos de história da medicina. Quais são essas 4 principais modas, no sentido estatístico do termo? A primeira delas é a medicina na Grécia Antiga, que talvez seja a mais conhecida e a mais proferida pelos cursos. Entrando em um salão de um curso de medicina, a primeira coisa que você verá provavelmente é uma imagem de Hipócrates. Então a gente vai verificar aqui a medicina de Hipócrates, que é a medicina da Grécia Antiga. Mas muita gente também conhece, e os visualizadores, os espectadores do History Channel já sabem bastante o quanto que a medicina foi influente no Egito Antigo. Então a gente vai verificar também como as práticas médicas foram se desenvolvendo no Egito Antigo. E além disso, a gente vai ver aqui as contribuições da Roma Antiga e da China Antiga, tá? Em específico, aprofundando agora cada um desses tópicos. Começaremos aqui, presta atenção, primeiro com as práticas médicas no Egito Antigo. A gente vai ver quais eram as técnicas médicas primordiais e quais registros tínhamos dessas técnicas médicas primordiais. Dentro disso, a gente vai verificar especificamente o uso das ervas medicinais, que eram para e passo a principal forma terapêutica, e também os procedimentos cirúrgicos, que estão muito bem relatados em papiros, como o papiro de Edwin Smith. Edwin Smith era um arqueólogo que descobriu um papiro sobre cirurgia, trauma e relato de 48 casos clínicos lá do Egito Antigo. E esse é um dos tratados de medicina mais célebres de toda a história da humanidade. Por quê? Porque ele já mostra o quanto que o Egito tinha desenvolvido com clareza e perícia a técnica cirúrgica, tá? Depois disso, a gente vai para a medicina na Grécia Antiga, observando especificamente como Hipócrates construiu a prática médica e como que a escola hipocrática, junto com o próprio Hipócrates, criou uma teoria que é a teoria dos 4 humores, humor negro, humor branco, enfim, a gente vai ver isso depois, tá? E depois a gente vai ver e analisar documentalmente o desenvolvimento do juramento de Hipócrates, e não só isso, o processo de construção do mesmo, tá? Depois disso, a gente vai ver aqui as contribuições da Roma Antiga, explicitando o pai da anatomia, Cláudio Galeno, e o desenvolvimento daquilo que a gente chama de morfofisiologia, que vem juntamente com o Cláudio Galeno, tá? Com um dos primeiros tratados anatômicos e fisiológicos que a gente vai ter. E a gente vai ver como a dissecação dos animais nessa época foi um importante
ferramental para que se desenvolvessem os estudos anatômicos, e a gente vai ver como até hoje as teorias de Cláudio Galeno se espalham ao longo das cadeiras de anatomia por aí, tanto nas faculdades de ciências médicas, como também nas faculdades de odontologia, enfermagem e demais áreas da saúde. Depois disso, a gente vai ver também como a medicina na China Antiga se desenvolveu. Tá? Por que a medicina na China Antiga? Porque, de novo, a gente vai entrar dentro de uma discussão historiográfica sobre a presença do arquipélago oriental naquilo que a gente chama de contribuições a práticas ocidentais. E é importante que a gente analise, nessa perspectiva de estudo da história, como que outras práticas heterodoxas contribuíram, como diversos rios colaterais a bacia hidrográfica do conhecimento da medicina, tá? E a gente vai ter aqui a medicina tradicional chinesa, que até hoje se desenvolve em práticas integrativas da medicina e que acabou não tendo muito respaldo na chamada medicina baseada em evidências, que a gente vai ver depois como ela se desenvolve, e também a acupuntura, tá? Depois disso, pessoal, a gente vai ver aqui todos aqueles processos médicos que permearam a chamada Idade Média, ou melhor, a Idade das Trevas. Mas Alain Libera já fala que esse termo é uma merda, e eu concordo com ele. Idade das Trevas vai se fuder. Não é Idade das Trevas nada, é Idade da Luz. É na Idade Média que a gente tem o desenvolvimento cabal das várias ciências intermediárias, como a matemática, a física, a lógica e todas essas demais ciências que serviram como base para as ciências naturais do jeito que os modernos conhecem. E aí a gente vai entrar dentro do quê? A gente vai entrar a partir de agora no estudo da medicina na Idade Média, tá? E como que a gente vai fazer isso? Eu acho que nada mais justo do que a gente começar com os islâmicos. Por quê? Porque na Alta Idade Média não houve um desenvolvimento médico distinto daquele desenvolvimento que já havia sido efetuado no Império Romano do Ocidente. Então é importante que a gente verifique que o ponto de ruptura entre a medicina antiga, balizada por Roma, e a medicina média, balizada ali pelos medievais e tudo mais, ela se dá exatamente no ponto de ruptura islâmico, tá? Então a gente vai ter aqui justamente a observância daquilo que são as teorias de Avicena, de Al-Razi e do Cânone da Medicina, que é um dos livros de Averroes, tá? E aí a gente vai verificar como houve a tradução e a preservação desses textos antigos e uma certa transmutância destes em um tratado latino de teologia, e a gente vai ver como é que houve, na verdade, perdão o erro cabal de gramática, contribuições significativas da medicina islâmica para a farmacologia e para a cirurgia, tá? Depois disso, eu acho que você vai finalmente entender o porquê que a medicina medieval se desenvolveu pelos islâmicos como fio condutor e como que ela desemboca naquilo que a gente chama de medicina monástica, tá? E a preservação do conhecimento clássico visto na medicina da antiguidade. E aí a gente vai ver especificamente qual é o papel dos mosteiros dentro da prática médica, especificamente dentro da cópia dos manuscritos médicos e dentro do cronograma de influenciação que a religião faz dentro da medicina. E a gente vai ver como é que os tratamentos, as doenças chamadas de miasmas ou mal-ares são baseados justamente nas ervas e na oração, né? Então, nas práticas ali que são praticamente não relatárias ao corpo, mas sim relatárias ao transcendente. Depois disso, a gente vai ver aqui quais foram os impactos da pandemia, da peste negra, especificamente aqui especificamente no que tange as suas consequências sociais e médicas, e a gente vai verificar como os primeiros centros de cuidado foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos, especialmente no que tange aos hospitais caritativos e a evolução de cuidado dos doentes. Para vocês que prestam bastante atenção, eu peço desculpas pelo erro de concordância, porque eu só mencionei
uma pandemia, que foi a peste negra, e será só uma. Então, é impacto da pandemia de peste negra, tá? Enumeração errada, acabei errando aqui, peço perdão. Mas se você não prestou atenção nisso, agora prestará e terá que prestar atenção nos próximos erros, por favor, tá? Bom, e é isso praticamente que eu vou trazer aqui, que vai ser exatamente como a prática médica foi sendo desenvolvida ao longo da Idade Média, né? O que todos acham que era só essa questão de ervas e oração, não era, tá? Porque teve muito desenvolvimento, principalmente depois da peste negra, porque a peste negra foi um grande aviso para os médicos medievais de que havia uma necessidade ali de se, cuidar, de se desenvolver outras práticas e etc. Depois disso, a gente vai finalmente para o Renascimento e para aquilo que a gente chama de Revolução Científica, que veio com Nicolau Copérnico e com seu modelo copernicano, em que o que antes refletia a Terra como centro do mundo, agora reflete-se o Sol como centro do mundo e a Terra orbita em perspectiva. E aquilo que Kant chama de Revolução Copernicana é uma homonimidade dentro de todas as ciências. E aí a gente vai ter esse processo se estabelecendo num momento histórico que é chamado comumente de Renascimento, Renascença. E aí, como principal expoente do Renascimento, peço perdão aqui pela interrupção, tá? E aí, vamos voltar aqui. Bom, e aí, como principal expoente dessa prática médica renascentista, a gente vai ter exatamente André Vesalho, que é o grande pai da anatomia. É o grande pai da anatomia, foi o primeiro cara a pegar vários cadáveres de forma subterfugiada, abrir os cadáveres e fazer ali nos cadáveres várias, como eu posso dizer, análises anatômicas desses cadáveres, tá? E ele foi um dos primeiros a desafiar as principais teorias estabelecidas por Cláudio Galeno, e a gente vai verificar como essas teorias foram desafiadas no estudo dos tomos do corpo na anatomia. Depois disso, a gente verifica também o descobrimento dos princípios da circulação sanguínea, que vem com quem? Com William Harvey. E William Harvey foi um dos primeiros caras que usou um método cartesiano para conseguir analisar o corpo humano. E aí a gente tem as observações experimentais e o método científico se estabelecendo e florescendo dentro da prática médica. A gente vai analisar também a Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguini in Animalibus, em que ele avalia exatamente como a anatomia do sistema sanguíneo, do sistema cardiovascular, se estabelece aqui em animais. Tá bom? Tá bom? Boa. E depois a gente vai ter aqui o desenvolvimento das primeiras universidades de medicina e das primeiras escolas médicas, né? Que tem como expoente a Universidade de Pádua, que é uma das grandes das grandes apoteoses, das grandes torres do conhecimento médico, tá? E aí, pessoal, a gente tem também o desenvolvimento da farmacologia e da revolução paracelsiana daquilo que a gente concebe como química médica, tá? Paracelso foi o cara que foi responsável por transformar a química, a alquimia, que era uma mera mistura de elementos naturais, em uma prática farmacológica, em uma prática em que há a afetação dos princípios fisiológicos por químicos, por farmacoquímicos que atuam nos sistemas de forma peremptória. E há um estudo de como esses fármacos químicos atuam no sistema de forma peremptória, tá? Depois disso, a gente vai para o século XVIII e XIX, já com a medicina moderna, pós-iluminista. Com quem?
sim, com Louis Pasteur e Roberto Koch. O bacilo de Koch, o conhecimento da microbiologia, o conhecimento da microdoença, as formas como a vida é gerada, as teorias da vida, a biogênese, a ideia de que a geração espontânea é uma estupidez. E tudo isso vai ser verificado neste módulo aqui, tá? E a gente vai ver também como os desenvolvimentos das primeiras vacinas foram feitos e como que a técnica de pasteurização foi importante como prática de saúde pública para evitar uma série de gastropatologias, tá? Depois disso, a gente vai ver aqui como a anestesia apareceu e como a cirurgia asséptica, a cirurgia com a limpeza da bactéria, porque agora o micro-organismo já existia, foi se desenvolvendo, tá? E aí a gente foi vendo ali, a gente vai ver como o uso do éter e do cloroformo nas cirurgias se tornou uma prática interessante, uma prática fundamental, e a gente vai ver como as práticas do Joseph Lister e do Semmelweis foram responsáveis por fazer com que a prática médica se tornasse propriamente uma prática segura e não alastradora de mais doenças e de agravos do caso do paciente, tá? Depois disso, a gente vai ver uma questãozinha lá de enfermagem, como que a enfermagem é fundamental para que a prática médica se desenvolva. Então a gente vai ver aqui como os cuidados hospitalares foram fundamentais e como que a reforma nos cuidados hospitalares gerada por Florence Nightingale, trouxeram uma revolução na prática médica, e a gente vai ver alguns fundamentos de pensamento mesmo da enfermagem moderna, tá? Depois disso, a gente vai ver uma teoria que era concomitante a tudo isso, que foi a teoria da evolução natural, todo mundo já conhece, como que essa teoria da evolução natural, de pressões seletivas do meio, selecionam os indivíduos mais fortes, isso tudo foi importante para que a gente conseguisse desenvolver remédios, para que a gente conseguisse observar doenças e para que a gente conseguisse procurar causas em outras áreas, se não meramente os humores ou meramente os deuses, né? Depois disso, a gente vai para o século XX, onde houve uma grande parte ali dos avanços científicos e tecnológicos, né? Pós-iluminismo, já com o desenvolvimento de uma ciência de guerra, o desenvolvimento de uma ciência parruda mesmo, a gente vai ter ali vários avanços científicos e tecnológicos se estabelecendo no século XX, tá bom? Então a gente vai ver como a descoberta da penicilina por Fleming foi fundamental para resolver várias infecções bacterianas. E não somente isso, tá? A gente vai verificar também como o desenvolvimento de novos antibióticos foi feito a partir da ideia da antibiose e a partir da ideia dessas relações ecológicas, como eu posso dizer, né? Menos zero, né? De amensalismo, entre aspas. Antibiose mesmo, que é o termo correto, tá? Depois disso, a gente vai ver o que aconteceu lá para depois da metade do século, que foi o descobrimento do código genético, a revolução genética, né, do Watson e Crick, como o DNA foi sendo estruturado enquanto modelo científico, tá? O que foi praticamente uma revolução na biologia molecular, a descoberta do gene, e a descoberta da passagem da informação genética, do dogma central da biologia molecular, de que o DNA contém a informação que vai ser transmitida na forma de uma molécula de RNA mensageiro, e que essa molécula de RNA mensageiro vai emitir a informação para o corpo a partir da tradução dela por meio de ribossomos. Cara, isso é foda, velho. Isso é foda, maluco. E aí o que acontece é que tudo isso daqui foi descoberto a partir daqui e foi muito importante para que a gente conseguisse descobrir doenças, evoluir no campo genético e para que a gente conseguisse até mesmo evitar novas patologias, tá? Depois disso, a gente tem o desenvolvimento aqui da medicina baseada em evidências, que vem com os primeiros ensaios clínicos randomizados e que vem ali com os principais práticas de meta-análise e revisão sistemática, e aí a gente vem integrando aqui essas pesquisas dentro das práticas clínicas. E como que a medicina baseada em evidências se tornou o paradigma moderno da medicina, e como que é importante a gente, primeiramente, analisar criticamente a medicina baseada em evidências, e segundo, receber essa medicina baseada em evidências com muito amor e muito carinho, porque ela trouxe o rigor da ciência e do peer analysis para a prática médica, tá? A gente vai ver aqui como a medicina de guerra favoreceu aqui os avanços na cirurgia e na medicina da reabilitação, tá?
Depois disso, a gente vai ver aqui alguns debates contemporâneos, tá, do nosso tempo, especificamente, que vai ser justamente a medicina da era genômica, né? E agora, com o genoma humano descoberto, como é que a gente vai fazer medicina? As terapias podem ser baseadas no perfil genético, o conhecimento dos perfis genéticos são importantes, tá? A telemedicina, a tecnologia, todas essas coisas que vieram e afloraram junto com a pandemia, que vieram antes, mas afloraram com a pandemia, acabou, de certa maneira, trazendo aqui a. Acabou trazendo aqui a. Como eu posso dizer? O desenvolvimento de uma medicina mais resiliente, uma medicina que é mais inclusiva, uma medicina que é capaz de tratar mais problemas, tá? Depois disso, a gente vai ter aqui alguns desafios globais, né, com pandemias, resistência a antibióticos e acesso à saúde, e alguns problemas teóricos críticos, né, de como a gente faz para tornar a saúde um fundamento, como é que a gente faz para tornar a saúde interessante, a saúde, enfim, mais universal e tudo mais. E como é que a gente faz para entender e para combater pandemias que nem o Covid-19? Quais são os modelos que regem tudo isso, tá? Depois disso, a gente vai ter aqui questões de bioética, como eu disse para você, que é muito importante e tudo mais, e debates, né, que afloraram bastante aí esses dias, principalmente com o caso da Carolina Arruda, que tem nevralgia do nervo trigêmino, do nervo trigeminal, né, do nervo trigêmeo, que o pessoal chama. Ela tem neuralgia dos dois lados, e aí o que acontece é que, assim, ela falou que queria fazer a eutanásia, e aí, querendo ela fazer a eutanásia, entrou toda uma questão, todo um debate e tudo mais, tá? Depois disso, a gente vai ver alguns tópicos especiais, alguns tópicos adicionais, tá? Que vão ser ética médica ao longo da história, como é que os códigos éticos médicos foram se desenvolvendo ao longo da história, como as evoluções das políticas de saúde pública foram se desenvolvendo ao longo da história. E a gente vai ver especificamente, esse daqui é muito caro para mim, que é o desenvolvimento dos DSMs, dos manuais diagnósticos e estatísticos de transtornos mentais, DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-4, DSM-5, e como que esses DSMs vieram articulados de todo um debate sobre aquilo que é a sanidade, sobre aquilo que é o normal e o patológico dentro do problema dentro da psicopatologia, né? dentro daquilo que é a psique, dentro dos problemas dos transtornos de saúde mental, e como que essas teorias foram evoluindo ao longo do tempo. Como que o modal psicanalítico gerou uma revolução, mas ao mesmo tempo que ele gerou uma revolução, ele trouxe também todo um caldo de relativização e problemas à doença mental, tá? Depois disso, que eu não vou chamar de doença mental, foi mal, ao transtorno mental, transtorno psiquiátrico, né? Depois disso, a gente vai ver aqui as práticas integrativas, né? Como a gente faz para tratar e abordar aqui qual a história, né, da medicina tradicional, junto com a história da medicina tradicional, a gente vai colocar em comparação a integração dessa história com as práticas alternativas. Enfim, com várias práticas alternativas. Eu vou dar o exemplo os fitoterápicos lá, aquela coisa toda. Homeopatia, tudo isso aí, tá? E aí a bibliografia básica, a gente vai ter tira em print aí desses livros, são vários, tá? Ensaio típico do Paul Stratton, que é ótimo, uma história breve sobre medicina, e também um ensaio aqui do Porter Roy, que é a Enciclopédia de Cambridge, ilustrada sobre a história da medicina. Depois a gente vai ter aqui também alguns outros livros, textos de história da medicina, sem contar as fontes primárias que vão sendo passadas ao longo do curso. Tá bom? Tá bom? Muita coisa, né, pessoal? Muita coisa aqui. Mas isso aqui vai ser desenvolvido ao longo de uma vida, tá? Eu acho que isso não é um projeto para hoje, né? Com essa qualidade aqui. É um projeto muito longo, é um projeto difícil, é um projeto que envolve muita pesquisa, muita tradição. Mas eu pretendo trazer aqui vídeos toda semana, tá? Mas à medida que o ano vai passando, à medida que eu vá tendo as minhas obrigações, eu provavelmente vou atrasando alguns vídeos, adiantando outros e assim vai. Tá bom? Muito obrigado.
É isso, até o próximo vídeo, até o vídeo de amanhã. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Boa, pessoal. Valeu.